Olá! Vamos a mais uma aula de planta baixa. Nesta aula, vamos aprender a colocar todas as projeções e a fazer a cotagem. Então, o que é que serão as projeções para esta planta? Vamos fazer as projeções do telhado, que é o beiral. Então, observando aqui o croquis, nós vemos que ao redor de toda a casa passa um beiral, com exceção do banheiro. Se o beiral não passa aqui no banheiro, significa o quê? Significa que acima do banheiro vai existir uma caixa d'água. Então, o telhado não vai cobrir esta caixa d'água. Então, qual é a espessura do beiral? Olhando aqui na questão, beiral é de 0,50 metros, ok? Se é 0,50 metros, nós vamos multiplicar pelo fator de escala, que é 2 centímetros por metro. 0,50 vezes 2 dá 1. Corta o metro com metro, vai ficar 1 centímetro. Então, a espessura do beiral vai ser de 1 centímetro a partir da parede externa, ok? Vamos desenhar. Então, eu vou marcar 1 centímetro a partir da parede externa e vou marcar o beiral. Beiral deve ser feito com linhas tracejadas ao redor de toda a casa, com exceção do banheiro. Então, a 1 centímetro de distância da parede externa, 1 centímetro, vamos passar o beiral. Lembrando que não passa pela caixa d'água. Assim está pronto o nosso beiral. Onde mais que vai ter projeção? Observem o croquis que existe a projeção da cumieira. O que é cumieira? É a parte mais alta do telhado, o encontro das duas águas. Então, vai passar a linha de cumieira aqui sobre toda a casa. Onde vai passar? Bem no meio da casa, certo? Então, eu vou olhar de fora a fora qual a medida, tá? E vou calcular o meio. Então, olhando para cá, o meio de fora a fora está com 14,9 centímetros. Então, a metade de 14,9 é 7,45. Então, a partir do beiral, eu vou medir a metade, tá? E vou passar a linha de cumieira. Eu já fiz aqui e vocês podem observar que ela vai passar bem no meio da parede. Ah, como foi que você fez 7,45? É só passar na metade do centímetro do papel milimetrado. Aqui estou passando a minha cumieira indo de beiral a beiral. Onde mais vai ter projeção? A projeção da caixa d'água. Então, para a projeção da caixa d'água, eu vou fazer um X, indo aqui do banheiro de dentro a dentro. A projeção da caixa d'água. Ok?
Finalizadas as projeções existentes para esse projeto, vamos começar agora com a cotagem, certo? Então, a cotagem, eu vou começar fazendo as minhas linhas de cota. Linha de cota, a distância entre as paredes ou entre as últimas desenhos da casa, no caso, para o beiral, é de 0,8 até 1,2 centímetros. Então, eu vou fazer com 1 centímetro. Vou passar duas linhas de cota paralelas à parede a 1 centímetro do beiral. Vou fazer outra também a 1 centímetro da outra linha de cota. Vou fazer duas nesta lateral. Professora, mas por que você está fazendo duas? Porque nós temos que ter as larguras e comprimentos internos e largura e comprimento total. Por isso que eu estou fazendo duas linhas de extensão. Ok? Vou fazer uma linha de apenas uma aqui acima, com 1 centímetro do beiral. E vou fazer apenas uma aqui para esta lateral. Finalizadas as linhas de cota, vou fazer agora as linhas de extensão. Então, as linhas de extensão eu vou fazer primeiro para as paredes internas. Então, eu tenho que colocar linhas de extensão para todas as larguras e todos os comprimentos internos de todos os cômodos, certo? Então, eu vou iniciar indo aqui, ó, quarto 1, linha de extensão de dentro adentro. Para o terraço, linha de extensão de dentro a dentro. Ok? Agora, vamos para as linhas de extensão aqui da lateral. Então, eu vou, ó, quarto 1, de dentro a dentro do comprimento. Finalizamos os laterais, agora vamos para o da outra lateral. Então, eu continuo indo aqui, ó, de dentro adentro. Vou fazer aqui também para o beiral. Certo? Para colocar a medida do beiral. Para finalizar, as larguras para esta linha aqui de cota. Vejam, eu não preciso colocar essa largura de dentro a dentro. Por quê? Porque ela já vai ser representada aqui embaixo, né? Então, o que é que eu preciso representar? Está faltando representar a largura do banheiro, a largura do hall de circulação. Posso colocar também a largura do vão livre e a largura desta parede. Então, eu vou colocar as linhas de extensão de dentro a dentro do banheiro, de dentro a dentro do hall de circulação, o vão livre e, para finalizar, esta parede da cozinha. Observem que as linhas de extensão não tocam o beiral e não tocam as paredes, certo? Eu deixei uma distância de 2 a 3 milímetros entre o beiral e as linhas de extensão, ok? Vamos agora fazer as linhas de extensão para as medidas totais, largura total e comprimento total.
Então, largura total vai ficar aqui. Eu vou fazer de fora a fora. Então, deixo 2 milímetros e fora a fora. 2 milímetros após o beiral. Fiz aqui a linha de extensão da largura total. Agora, a linha de extensão para o comprimento total. Finalizamos as linhas de cota e as linhas de extensão. Vamos colocar agora as terminações de linha de cota. Como? Pode-se fazer setas, pode-se fazer círculo, tá? Um pequeno ponto, tá? Mas o que é mais fácil é fazer o traço oblíquo. Então, você vai fazer o traço oblíquo entre a linha de cota e a linha de extensão. Fazendo sempre o traço oblíquo em todos os encontros. Fazer sempre para o mesmo lado, ok? Terminadas as terminações de linha de cota, chegou a hora de colocar o valor numérico, as cotas. Como que eu coloco as cotas? Eu vou colocar olhando para o croquis. Lembrando que esses valores do croquis são valores reais, certo? Então, se de dentro a dentro aqui do quarto 1 eu desenhei com 6 centímetros, mas eu tenho que colocar o valor real em metro, que é 3. Então, com 3,00. Então, eu coloco o valor no meio da linha de cota, certo? Centralizado e com 2 casas decimais. Mesma coisa aqui, 3,00. Quanto que é a largura total? A largura total vai ser 3 mais 3, 6, mais 0,15, 0,15, 0,15. Então, a largura total vai ser 6,45 metros. Preciso colocar o metro, o M, né? O símbolo do metro? Não, não preciso, porque nós já sabemos que na planta baixa todos os valores devem ser em metros. Vamos agora para as laterais. Então, no quarto 1, estou com dúvida. Olho no croquis. Quarto 1, 3 metros de dentro a dentro. Banheiro 2, quarto 2, 3. Área de serviço, se for de dentro a dentro, vai ser 0,85. Não vai ser 1 metro, porque esse 1 metro é se eu considerar aqui, ó, de fora a fora. Então, 3 metros. Lembre, escrevendo verticalmente, eu escrevo de baixo para cima. Banheiro 2, quarto 2, 3 metros. E aqui, ó, vai ser 0,85. Quanto que é o comprimento total? 3 mais 2 mais 3 mais 0,85 mais 0,15, 0,15, 0,15, 0,15, 0,15. Vai ser 9,60. Vamos agora para a outra lateral. Agora aqui, quantos são os valores? De dentro a dentro do banheiro, era quanto? Ai, não me lembro. Vamos olhar no croquis. 1,80. Então, vai ser 1,80. E essa circulação vai ser quanto? Que esse valor eu não encontro no croquis. Então, eu vou medir. Pego a minha régua e vou medir quanto que é a circulação. Então, vai ser 2,4, tá? Esse valor está em centímetro. Quanto é a metade de 2,4? A metade de 2,4 é 1,2. Então, eu vou colocar aqui 1,2, tá? Depois vem essa medida aqui, que é correspondente ao vão livre.
era 1 metro a abertura do vão livre. E depois, o que sobra? Quanto? Eu não me lembro. Se eu tenho aqui 4 centímetros de dentro a dentro, então 4 centímetros no desenho significa que vai ser 2 metros. Ok? O que é que precisamos cotar? Precisamos cotar o beiral e as paredes. Então, o beiral era 0,50 metros. E as paredes, nós vamos escolher um local para fazer as paredes. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, para o pilar, 0,15, certo? Também posso colocar para o outro. Também posso colocar outra linha de extensão e colocar 0,15 aqui para a largura deste pilar, ok? Mesma coisa faço aqui. Para a largura deste pilar, coloco 0,15 aqui, ao lado, certo? Ah, eu quero colocar a espessura das paredes. Só em observar, eu vejo que todas as paredes têm a mesma espessura. Então, eu vou representar ela aqui, ó, em um local, coloco 0,15. Ok, gente? Agora, próximo passo vai ser representar as cotas de nível. Para a gente que desenha à mão, cota de nível, eu teria que fazer um pequeno círculo. Como que eu faço esse pequeno círculo à mão? Veja que se eu não tiver coordenação motora, não vai ficar legal. Então, qual é a dica que eu dou? É que se use esse protetor metálico da borracha, né, essa parte que aperta, do lápis. Então, eu posso tirar essa parte e usar como base para a gente que vai desenhar à mão para ser a cota de nível. Então, eu vou colocar em um local aqui no terraço. Coloquei aqui, ó, no terraço. Veja que ficou bem melhor do que quando eu faço à mão. Onde mais vai ter cota de nível? Vamos olhar aqui. Temos cota de nível para representar no terraço, na sala. Essa da sala vai corresponder para a cozinha e para os 2 quartos. Então, eu não preciso colocar um em cada. Uma cota de nível para o banheiro e outra cota de nível aqui na área de serviço. Então, vamos colocar. Finalizamos. Agora, vamos dividir em 4 partes. Dividimos em 4 partes e aí eu vou pintar alternadamente, certo? Pinto alternado. E coloco o valor daquela cota de nível. Quanto que era? Olho no croquis, 0,30. Então, eu coloco aqui. Assim, vamos fazer para as 4 cotas de nível que temos na nossa planta baixa. Dividi em 4 partes, pinto alternado. Quanto que era a cota de nível aqui da sala? 0,35. Finalizadas as cotas de nível, vamos agora começar a fazer a cotagem das portas e janelas. Eu posso numerar as portas P1, P2, P3, P4, P5, ou
eu posso colocar o valor diretamente nas portas e janelas. Como o nosso projeto é simples e não tem muitas portas e janelas, eu vou colocar diretamente sobre a porta. Então, a porta principal, ela era 0,80 por 2,10. Agora, vamos colocar as medidas das janelas. Como que eu represento a cotagem das janelas? Eu posso puxar um pequeno traço da janela e colocar as medidas. Quanto que era a medida dessa janela? Essa daqui, olho para o croquis, era J2. Qual a medida do J2? J2 era 0,80 por 1,10. Então, eu venho aqui e coloco letras pequenas, tá? 0,80 por 1 metro por 1,10. J1, a mesma coisa. Vou puxar sempre para fora, ok? E vou escrever 0,80 por 1,10. E assim eu vou colocar de todas as janelas. Terminada a cotagem das portas e das janelas, vamos agora colocar o nome dos cômodos em letra maiúscula e abaixo a sua área útil. Então, vamos iniciar. Quarto. Quanto é a área útil dele? 3 metros vezes 3 metros dá 9 metros quadrados. Aí, aqui sim, eu vou colocar a medida do metro quadrado. Mesma coisa para a sala. 3 por 3, 9 metros quadrados. E acima o nome do cômodo em letra maiúscula. Banheiro. Área de serviço. Qual a área útil da área de serviço? Nós vamos ter que calcular. Então, como é que nós vamos fazer? Daqui até aqui, de fora a fora, da área de serviço, vai ser 3,15 vezes, de fora a fora era 1 metro, dá igual a 3,15 metros quadrados. Mas essa área eu contei com um pilar. E o pilar não é área útil. Então, eu tenho que diminuir a área do pilar. Menos a área do pilar, que é 0,15 vezes 0,15. Então, vai ser igual a 3,13 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui 3,13 metros quadrados. Mesma coisa vamos fazer aqui na varanda. Vou escrever o nome varanda e calcular. Então, de fora a fora vai ser 3,15. Então, 3,15 vezes de fora a fora vai ser 2,15. 2 de dentro a dentro, mais 15 do pilar. Então, vai ser igual a 6,77
menos, nós temos que tirar a área do pilar, que é 0,15 por 0,15. 0,15 vezes 0,15 vai ser igual a 6,75 metros quadrados. Então, eu vou colocar aqui, embaixo do nome varanda, 6,75 metros quadrados. Estamos quase finalizando a nossa planta baixa. Precisamos agora colocar o nome e a escala. Então, como é apenas uma térreo, eu coloco planta baixa. Escala. Trabalhamos com a escala 1:50. Precisamos indicar agora o norte, certo? O norte pode ser indicado com uma seta. Então, nós vamos desenhar uma seta para onde o norte está. Para esta edificação, o norte vai estar neste sentido aqui. Ok? E a última coisa a ser feita antes do acabamento final será traçar as linhas de corte. As linhas de corte eu vou traçar passando pelo banheiro. Como que eu traço linha de corte? Com um traço e um ponto. Então, traço, ponto, traço, ponto. Eu passo aqui a minha linha de corte. Na próxima aula, nós iremos desenhar esses cortes. Então, aqui será o corte AA. E o corte BB nós vamos fazer aqui, ó, neste sentido. Próxima aula, nós vamos aprender a fazer os acabamentos finais.